Olá, meus amados amigos e irmãos. Queremos falar sobre responsabilidade, na nossa vida. Em Eclesiastes 12, 6 a 11 nos diz isso. Como cidadãos, somos responsáveis. Como cristãos, somos responsáveis ainda mais. Deus nos confiou muita coisa e devemos ser excelentes em tudo que fazemos. A vida é boa, é agradável, mas é breve, é frágil, acaba logo. Então, o que faremos com o tempo que temos? Eclesiastes nos diz isso: aquele que está em busca conclui que nada faz o mínimo sentido. Aquele que está em busca também possui sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. Ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. As palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que nos compõem, que constitui a nossa paisagem e o nosso conceito. É Gilles Deleuze que disse isso. Eclesiastes foi escrito no século III a.C., talvez por um judeu sábio, mas o fato é que Salomão é apresentado como seu autor, pois reflete um artífice literário da sua época. O autor de Eclesiastes remete a Salomão, um dos seus discípulos ou qualquer membro da elite naquele período da Palestina. O livro de Eclesiastes descreve a vida como ela é. Não é uma reflexão pausada e metódica, pois na maioria das vezes, ao analisarmos um texto sagrado, nos escondemos atrás do nosso moralismo, que é o nosso comportamento, as nossas atitudes, nossos relacionamentos, ou o nosso conhecimento, o nosso egoísmo do saber, o nosso experiencialismo religioso ou a nossa teologia. Na maioria das vezes, interpretamos o que não precisa ser interpretado, mas apenas o ouvido e o aprendido. Queremos explicar o que vemos pelo que não vemos, e nos frustramos e frustramos outros também que estão ao nosso redor. Mas a ideia do livro ele quer saber do justo que é injustiçado, do príncipe e do escravo que vão igualmente para o túmulo, que pega o mesmo vírus, o corona, que estão na mesma condição nos hospitais, e o grande empresário, o investidor que ganha muito dinheiro, que na maioria das vezes nunca desfruta do que tem, neste momento começa a pensar e analisar a vida de forma diferente. Do governo insensato que esbanja recursos ajuntados sabiamente pelo povo, que em vez de ajudar o povo, ajuda a si mesmo. Esta crise nos revela o quanto de dinheiro vai chegar até você. Fique atento. Ou a mim. Desvios, veias de corrupções serão montadas. Vão ficar em evidência nesse tempo de crise. O pregador diz: tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, é viver a vida em círculo constante, é como o cachorro correndo atrás do rabo. Mas na conclusão ele declara que devemos temer a Deus, fazer o que Ele ordena na sua palavra. O que me resta é temer a Deus. Espero que isso aconteça com nossa liderança nesse tempo. Que temam a Deus, para que todos possam ajudar o próximo, porque a nossa vida é breve, é como uma fumaça, mas a justiça divina, ela é eterna. Ele vai cobrar. Por isso, fiquemos atentos como cidadãos, como pessoas responsáveis. Fiquemos de prontidão, que homens de bem sejam valorizados, que os homens justos não se calem e se curvem, que a igreja tome a sua posição, que sejamos luz em meio às trevas, que o amor supere o nosso jogo político, que a verdade prevaleça, que o bem supere o mal, que a salvação de vidas
sejam a nossa alegria. Que Deus nos conceda sabedoria e renovo neste tempo de crise. Que Deus te abençoe. Fiquem em casa. Ouçam órgãos oficiais. Um grande abraço.